Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar a falar sobre o funcionamento da parte interna de um amplificador. Hoje nós vamos falar sobre fonte de corrente constante ou CCS. Para que serve uma fonte de corrente constante ou CCS? Ela serve para monitorar LEDs, monitorar circuito integrado ou carga de bateria. E o que é uma fonte de corrente constante? É um circuito dentro de um projeto eletrônico que controla o fluxo de corrente para uma carga ou par diferencial, independente das variações das tensões da fonte, mais VCC, ou do sinal de entrada. A corrente tem que ser sempre a mesma. Uma observação: circuito de fonte de corrente constante fornece corrente. O circuito que fornece tensão é o amplificador de tensão ou VAS. Lembre-se, o fluxo da corrente que circula nos coletores do par diferencial abastece aqui o amplificador de tensão, sendo que a corrente entra aqui nos emissores e sai nos coletores, para poder vir para cá, o amplificador de tensão. A fonte de corrente constante pode ser projetada de várias formas ou maneiras. Inclusive, pode ser constante ou não. Aí a pergunta, pode ser não constante? Pode. Aqui temos o exemplo de um amplificador que usa simplesmente um resistor. Esse resistor tem que dar aqui uma polarização tal que funcione bem os amplificadores diferenciais para poder alimentar o amplificador de tensão. Aqui deve ser projetado normalmente para ter uma tensão de 0,6 a 0,7 volts. Há alguma coisa que possa ser feito aqui para dar uma pequena melhorada nisso aqui, sem muitos cálculos e sem muito quebrar-cabeça? Sim. Pode-se retirar esse resistor de 100K, colocar um de 10K. Aqui rompe-se a trilha e nessa trilha aqui que ficou, você coloca um trimpote de 100K. Aí une uma perninha do de 100K, do trimpote de 100K, aqui no resistor. E faz o ajuste para ter aqui 0,6, 0,7. Alguma outra coisa que possa ser feita a mais? Sim. Você pode, na junção do resistor com o trimpote, você pode colocar um capacitor de 10 a 100 microfarad. E a tensão de alimentação? Tem que respeitar aqui a tensão da fonte. Se a tensão da fonte for 35, você tem que colocar ele com uma tensão no mínimo maior, né? No mínimo uns 10, 20, 30% maior. Mas o ideal é que o capacitor fique sempre, a tensão dele fique sempre acima da fonte. Aí vamos agora no segundo, aqui, neste. Esse aqui é um circuito mais bem projetado. Não vou dizer que é excelente, mas é mais bem projetado. Essa fonte de corrente é composta por 2 diodos, 2 resistores e um transistor. Ele vai ter uma melhor qualidade de som? Provavelmente. Muito provavelmente ele vai ter melhor qualidade e eficiência que o circuito anterior, que um só resistor. O que acontece se a corrente do par diferencial ficar instável? Isso pode acontecer. E se essa corrente que vem para cá, para o par diferencial, ficar instável? Ele irá diminuir o ganho de transcondutância. O que é a transcondutância? É a corrente que sai aqui do par diferencial e vem para esse amplificador de tensão. Mas esse amplificador de tensão não já é alimentado aqui? Sim. Mas aqui ocorre um fenômeno chamado de transcondutância, que eu já falei no vídeo anterior. O efeito da
da transcondutância, ou o fenômeno da transcondutância, como vocês preferir, ele é o que transforma a corrente em tensão. Em resumo, a fonte de corrente constante tem de fornecer energia suficiente para abastecer o par diferencial, que por sua vez abastece o amplificador de tensão, e se a energia que sai daqui chegar aqui com boa qualidade, vai ter um excelente desempenho o amplificador de tensão. Agora uma pergunta: existe algum motivo para que a fonte de corrente fique instável, isso é, não funcione direito? Bom, eu vou citar pelo menos dois. Pouca corrente no transformador. Com pouca corrente, o transformador não vai ter o rendimento que se espera dele. Ele pode esquentar e provavelmente vai queimar. 2. Pouca filtragem na fonte. Sim, pouca filtragem nos capacitores da fonte. E o que acontece? Bom, se tiver pouca corrente ou pouca filtragem, quando vocês aumentam os volumes e que vem aquele grave forte, poderoso, quem vai sentir o efeito são vocês aqui, ó, com o som que sai do alto-falante. E uma dica, o amplificador, normalmente quando a gente monta ele, que ele tem uma tensão de mais ou menos 42 volts, o que a gente faz? A gente sempre coloca uma tensão menor. Por exemplo, o que isso significa? Significa que ele vai ter um consumo menor. E a chance dele queimar é bem menor. E o que mais a gente pode fazer? O que mais? E o principal, exato, né? O principal, usar uma lâmpada em série. Então, as minhas duas dicas são essas: usar uma tensão de alimentação menor e usar a lâmpada em série. Agora, fica aquela duvidazinha: por que usar uma lâmpada, uma tensão menor? Bom, por experiência própria eu posso dizer que projetos achados principalmente na internet nem sempre são bem projetados. E às vezes quando eles colocam a tensão de alimentação no limite, então convém que você, ao montar um amplificador, coloque uma tensão menor. Se ele aguentar a tensão menor, você coloca na tensão maior. Mas não esqueçam, sempre usando a lâmpada. E outra coisa, no geral, a fonte de alimentação nunca é perfeita, ela nunca é ideal. Quer dizer, ela nunca é zero na sua eficiência e uso, no seu uso e eficiência. Tenha em mente o seguinte: alguns amplificadores, mesmo comerciais, às vezes são projetados com economia de componentes para baratear o preço final do aparelho. Mas por que isso? Para o preço ser atrativo para o consumidor. Vamos supor que você vai à loja e está com uma quantia X. Mas de repente você pensa assim: opa, vou levar vantagem, vou comprar isso que o preço é menor. Cuidado, porque às vezes o barato sai caro. Uma observação ainda aqui. Esse resistor de 1K, ele é como se fosse um isolador dos dois circuitos aqui de fonte de corrente. Ele ajuda para um circuito não interferir no outro. Essa fonte de corrente e essa daqui tem esse resistor para isso. Aí vamos ver agora aqui um outro exemplo. Isso aqui é um P3A. Observe que a fonte de corrente dele é ligada no negativo. Nesse daqui é ligada aonde? No positivo. Mas qual é a diferença? A diferença maior não é que eu estou querendo dizer que é ligado no positivo ou no negativo. A diferença maior é que ele tem um LED que ajuda aqui no controle de corrente constante. Se vocês forem montar esse circuito, lembre-se,
esse LED aqui é um LED difuso, não é de alto brilho. E breve, em alguma postagem, eu vou montar esse amplificador. Bom, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, comentem e curtam. Até o próximo. Muito obrigado a todos e tchau.